né? Alô, Sabrina, você vem com a gente aí para trazer detalhes dessa orientação que é muito importante para os adultos, inclusive. Tribuna Livre. Oi, Nilvan, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, exatamente. A gente estava acompanhando aqui todo o seu relato, a indignação, e houve uma inspeção, inclusive, no local, e que identificou que houve a ligação clandestina. A própria Energisa depois foi até o local e desligou tudo para garantir segurança ao pessoal da área lá das Três Lagoas. Mas o que fica diante de tudo isso é uma lição sobre os cuidados nesses espaços públicos, principalmente em dias de chuva. É preciso saber como a parte elétrica está no local, e esse cuidado também vem para dentro de casa, em dia de chuva, que pode e não pode, você dona de casa, você pai, você mãe, fazer com relação à parte elétrica. Por isso nós vamos conversar agora com o Major Vivicléa, que é do Corpo de Bombeiros, para nos dar essa orientação. Houve essa tragédia e muita gente quer saber o que poderia ter feito a mãe, o pai ou os adultos ali ao entorno ao verificar que tem uma parte que é uma ligação clandestina e que em dia de chuva qualquer corrente elétrica ali poderia realmente ser fatal, principalmente quando a criança encostou ali numa parte metálica. Como é que o Corpo de Bombeiros vê essa situação e traz para o pessoal de casa uma recomendação? Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Nilvan. Bom dia a todos os telespectadores do Tribuna Livre. Olha, o Corpo de Bombeiros orienta a população, nesses períodos de chuva, a manter-se dentro de casa. A primeira orientação é essa: só sair realmente se houver necessidade. E que, se houver necessidade de sair, se abrigar em local seguro, evitar transitar em ruas alagadas, né, se aproximar de fios que estejam ao chão, pois eles podem estar energizados. E, sobretudo, né, vigilância 24 horas por dia em questões de crianças, né? Nós temos que manter a vigilância dentro e fora de casa. Uma coisa que chamou muita atenção foi o fato dele estar descalço. E aí fica aquela pergunta popular: se ele estivesse, por exemplo, com um chinelo, um sapato, um tênis, poderia ter evitado a carga ter sido menor? Sabrina, depender da situação, da quantidade de carga elétrica que tinha na localidade, infelizmente não teria como evitar a descarga. Poderia minimizar os danos, mas evitar não teria como, porque a descarga ela poderia ter um potencial grande. Agora, voltando para a questão de dentro de casa, em dia de chuva, muita gente também não se preocupa com relação a eletrodomésticos que estão ligados, que passam corrente, seja ventilador, ar-condicionado, televisão, todo um aparato. O que o Corpo de Bombeiros tem de orientação a respeito disso? E em dias de tempestade, o que a gente deve fazer? Olha, Sabrina, no ambiente doméstico é primordial que você desligue os aparelhos eletrônicos, principalmente em dias de chuva. Evitar manuseá-los molhado, né, sem os calçados, tanto aparelhos eletrônicos como celulares, rádios, e desligar realmente aqueles aparelhos que não necessitam obrigatoriamente de estarem ligados. E caso a água chegue até a sua residência, desligar totalmente tudo, né? Toda a fonte de energia, vai lá, desliga o disjuntor, desliga toda a fonte de energia da residência para evitar qualquer incidente com choque elétrico. Exatamente. E só para a gente finalizar, recentemente também uma adolescente estava de cabelo molhado e foi fazer a tal da chapinha, utilizar algum tipo de situação para o cabelo e levou um choque. Infelizmente, nesse caso também foi fatal. Há muito descuido com relação a isso, né, Major? Olha, realmente nós orientamos nesses casos, né? Muitas crianças, muitas jovens têm o costume e o hábito de utilizar a chapinha. E a gente sabe que a chapinha é um aparelho que conduz a corrente, né? E a gente precisa manter os cabelos secos antes de aplicar a chapinha. E também evitar utilizá-la dentro do banheiro. A gente pode utilizá-la dentro dos quartos, né? Porque o banheiro é um local onde tem bastante água, né? Então a gente orienta a população nesse sentido. Exatamente. Nivan quer fazer uma pergunta aqui, pois não, Nivan, a Major está lhe ouvindo, pode falar. Não é a Major, não. É porque você trouxe o detalhe aí de que o fato aí da praça foi uma ligação clandestina. Eu queria saber quem foi que deu esse diagnóstico de ligação clandestina na praça. Uma ligação clandestina? Eu queria saber quem foi que deu esse diagnóstico de ligação clandestina na praça. De acordo com as informações trazidas por Sabrina, foi a Energisa que tinha passado essa informação. Não é isso, Sabrina?
Exatamente, Nivan. A Energisa já comunicou ao pessoal da própria área lá da localidade que teria feito o desligamento, mas que a ligação que tinha no local ali nas Três Ruas teria sido feita de forma clandestina, ou seja, a população mesmo quem tinha ligado lá, isso pelo menos é a informação que a gente também recebeu da produção sobre essa situação. Tanto que pós o ocorrido, a própria Energisa esteve mesmo no local, verificou e desligou toda a rede até que uma nova orientação fosse feita no local, ou seja, reparos a respeito disso. E por isso a gente já volta, inclusive, a conversar com a Major, que ligação clandestina também dá problema para quem for ligar. Alguém pode ligar de forma errada e se prejudicar, não é isso, Major? Com certeza. Na verdade, os técnicos são os responsáveis, né, por manusear todos esses equipamentos fora das unidades domésticas e também dentro das unidades domésticas. Por isso, sempre a importância de ligar para a agência de energia. Se houver qualquer situação, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. Nós estamos indo até o local, isolamos o local, solicitamos o apoio da Energisa, né, para evitar qualquer incidente como esse. E a gente está também, Sabrina, há mais de 48 horas com a Operação Nimbus em andamento. Essa operação visa realmente atender a população em virtude desses períodos de chuva. Nós ainda temos o alerta do Inmetro para o período laranja, então a gente mantém a vigilância. Nós estamos com o posto de comando aqui no 9º Batalhão, em frente ao Busto, em frente ao Cabo Branco. E a gente orienta a população a seguir as recomendações do Corpo de Bombeiros e, em caso de necessidade, ligar 193, que estamos à disposição para atendê-los. Aí, obrigada, viu, Major, pelos seus esclarecimentos. Como é importante a gente conversar e saber que o Corpo de Bombeiros está com essa operação justamente para isso, para ajudar a população. Então, em caso de emergência, liga 193, não pensa duas vezes. O Corpo de Bombeiros tem toda uma equipe voltada a essa questão em período de chuvas, de tempestades, para ajudar a população. Não vá lá e faça por você próprio o socorro. Ajude a população, ajude você mesmo, ali o seu ambiente, a sua família, usando o telefone 193, que o Corpo de Bombeiros chega até você e faz o socorro imediato. Volto com vocês aos estúdios. Ô, Sabrina, só mais um detalhe, para eu poder entender, que eu sou meio insistente para entender a realidade. Se a praça, a Energisa disse que tinha ligação clandestina, então a praça estava com a energia cortada, tá certo? Porque ali não tem casa, a ligação clandestina era da praça. Então, se tem ligação clandestina na praça, tem um gato, é porque deixaram cortar a energia da praça. Aí o povo foi lá e ligou. É isso ou eu estou entendendo errado? Vamos apresentar a nota técnica que a nossa produção enviou aqui. Segundo a Polícia Militar, o local apresentava riscos iminentes devido à presença de uma poça d'água próxima à grade, principalmente por ligações clandestinas de energia elétrica no entorno da quadra. Técnicos da perícia confirmaram a existência de várias conexões irregulares, incluindo a fiação de internet danificada, que estava energizando a estrutura metálica com corrente elétrica oriunda de um reator clandestino. A Energisa foi acionada para desligar o fornecimento de energia na área e evitar novos acidentes. Essa é a norma técnica que foi enviada tanto pela Energisa quanto pela Polícia Militar que estiveram no local. Com você, Nilvan. Ok, eu digo o que eu penso logo, porque é o seguinte, ó, isso aí tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Ó, e para botar papo na minha boca, ó, é difícil, estou com 52 anos, gente. Tem certas explicações que não convence Nilvanzinho da Silva, não. Eu nasci para questionar. Se a praça estava com um gato, é porque a praça estava com a energia cortada. Alguém foi lá e ligou. Porque se o gato fosse nas casas lá vizinho, como é que o choque ia dar na quadra, na tela de proteção? Primeira coisa que eu tenho que entender, eu não sou eletricista não, eu estou indo pela lógica. Não é? Então, se a quadra estava com a luz cortada e alguém foi lá e ligou, aí tem que investigar. E tem que investigar, inclusive, porque se a quadra estava com a energia cortada, aí é que a zeladoria tinha que ter tido cuidado. Então é sinal que não tem manutenção nenhuma na praça. Então não sei quem é, parece que zeladoria agora é uma secretaria, né?
separado SEDUB de zeladoria, zeladoria é secretaria. Desculpa pra mim, pelo amor de Deus, Breninho, quem é o secretário da zeladoria da prefeitura? Pra depois a gente fazer uma matéria, sabendo aí como é que tá o cuidado nas praças. Porque isso não é coisa brincadeira não, amigo. A praça é o lugar onde vai o idoso, a criança, onde a população frequenta, meu amigo. Se a gente permite que um negócio lá dê um choque numa criança e o que ele não matou, não é qualquer vida não, cara. Porque se fosse o filho de alguém rico nessa cidade, o mundo já tá se acabando. Aí porque é filho de pobre, diz, não, foi um gato, foi não sei o quê. Pra cima de mim, ó, cara pálida. Pra eu engolir esse tipo de desculpa aí, engulo não. Aí tem que apurar a responsabilidade, amigo. É uma vida, é uma criança de 9 anos. Vai todo mundo hoje dizer, não, porque tinha um gato, justificar a morte da criança, um gato. Justificar a morte da criança, uma ligação clandestina, então a praça estava com a ligação clandestina. E quem deixou? E quem deixou ligar clandestino? E quem não viu? Se fosse filho de alguém rico, homem, tinha se acabado de João Pessoa já, homem. Já tinha tido 500 notas de solidariedade. Como é o filho de um pobre, só eu que estou falando aqui. Deixa eu tomar um chazinho, na volta eu falo com o povo da internet.